Beleza, amigos do canal Ricardo Cartola. Aqui quem tá falando é Ricardo Cartola trazendo dicas para a 34ª rodada. E aí, galera, mandaram bem nessa? Bom, surpresa, porque eu fui bem, fiz 61,86 com o time que eu postei, tá certo? Até então, na rodada de quarta-feira, a gente estava fazendo 30 pontos, galera. Então, tava indo com 6 jogadores, 30 pontos, média de 5. Ia chegar nessa mitagem aí. Só que o Atlético pipocou, São Paulo pipocou, né? Então, mesmo a gente indo com os laterais do Atlético Mineiro, foram bem, né? O Marcos Rocha e o Fábio Santos. Porém, a zaga do São Paulo não foi tão bem. Mas beleza, bola para frente, vamos que vamos aí, né? Vamos continuar para essa semana que já tem uma rodada aí pronta para, né? Antes da gente falar, como sempre, a gente vai dar uma análise rapidinha. Vamos ver aí quem são os mais escalados, o melhor da liga, Ricardo Cartola, e após o time principal, tá certo? Então, galera, a rodada começa no sábado às 5 horas da tarde entre Botafogo e Atlético Paranaense, né? Vantagem aí para o Botafogo. Corinthians e Avaí nem precisa falar, maioria dos cartoleiros vão ter jogadores do Corinthians. Vasco e São Paulo. O Vasco em casa está indo muito bem, mas o São Paulo também, quando joga fora, tende a dificultar, né? Eu colocaria jogadores do Vasco para frente. E do São Paulo, indicaria Hernani. Palmeiras e Flamengo, galera. Apesar do Palmeiras ter ido 2 rodadas mal, o ataque do Palmeiras ainda funciona, né? A zaga nem tanto. E do Flamengo eu colocaria o meio de campo, beleza? Grêmio e Vitória. O Grêmio é aquela incógnita. Você escala jogadores dele, porém, geralmente tem jogadores aí que não vão jogar. Então, ficar atento antes do fechamento do mercado. O Vitória pode até te surpreender, mas acredito que contra o Grêmio em casa, o Grêmio é realmente o favorito, tá certo? Atlético Goianiense e Sport, galera. Atlético Goianiense já dispensando alguns jogadores, dificultou para o Galo, é verdade. Porém, é um jogo meio, vai ser aquele jogo morno, né? Eu apostaria no Sport, mesmo sem o Diego Souza, o Sport fora de casa ainda é melhor do que o Atlético e é um jogo que o Sport precisa ganhar para tentar sair da zona do rebaixamento. Dependendo de uma combinação de resultados, o Sport dorme fora, tá certo? Bahia e Atlético Mineiro. Bahia em casa é forte, né? Só que o Atlético Mineiro é uma incógnita. É igual esse último jogo para quem assistiu. Deixa a desejar, depois vai lá e joga muito, né? Mas há quem diga que o Bahia pode ser aquele jogador, pode ser o time que vai fazer a diferença. Vão ter os jogadores que podem fazer a diferença, né? Meio de campo e ataque, tá certo? Cruzeiro e Fluminense, apostaria no meio de campo e na zaga do Cruzeiro, já que o Fluminense fora de casa não joga muito bem. Coritiba e Ponte Preta, a tendência é o Coritiba mitar novamente, então jogadores do Coritiba sempre são bem-vindos. Chapecoense e Santos, eu colocaria jogadores do meio para frente do Santos. A zaga do Santos ultimamente está deixando a desejar, nem o Vanderlei está mitando. E da Chapecoense, se alguém for apostar, apostaria em Fabrício Bruno, Reinaldo, são talvez o Wellington Paulista, tá certo? Esses 3 jogadores aí, beleza? Bom, galera, por enquanto os monstros da rodada até o momento aí, nós temos o Balbuena, o mais escalado, Hernani, Zé Rafael, Everton, que é dúvida, tá certo? Então fiquem ligados aí. Thiago Carleto, Mendonça, Rodriguinho, Wilson, Fábio Cariri, Ângelo Romero, Diego Barbosa e Pablo. Então, como vocês podem ver, a zaga formada do Corinthians, as laterais Cruzeiro e Coritiba. No gol, o goleiro do Coritiba. No meio de campo, aqueles que sempre estão pontuando, legal. A não ser a exceção do Rodriguinho, mas Rafael e Hernani sempre pontuam bem. Everton vem de 2 mitagens em seguida. Mendonça pode ser uma opção. Eu iria colocar, mas não vou mais. E Romero tem que estar no time quando joga em casa, tá certo? Tá vindo muito bem, 2 mitagens também aí de 10, 11 pontos, 13 pontos. Então tá pontuando bem. Mesmo se não marcar gol, pode rolar uma assistência, pode mandar muito bem aí, tá certo?
por enquanto são esses daí. E o nosso time também, a hora que vocês forem ver, não vai fugir muito disso também, tá certo? Bom, vamos falar aí um pouco da Liga Ricardo Cartola, galera. Quem foi o melhor da rodada, né? Então, o melhor da rodada está aqui. Foi meu pai herói do Mugu, ou Magu, né? 71,60, galera. O cara foi de Walter, que catou o pênalti, né? Marcos Rocha e Fábio Santos, como eu disse. Balbuena na zaga. Lucas Veríssimo. Casares foi muito mal. Lucas Lima foi muito mal. Alisson mandou bem. Coelar, muito bem. Fred mandou bem, fez o gol, né? Arthur Gomes era aposta. Alguém, né? Algumas pessoas colocaram, mas era aposta num Elano, tá certo? Então a base dele aí foi Santos e Atlético, fez 71,60. Lembrando que a maioria dos cartoleiros fez abaixo de 50 pontos. Então mandou muito bem, parabéns, né? Logo vou estar entrando em contato com você aí para você estar recebendo o seu prêmio, tá certo? Então vamos lá, galera. Vamos pro que interessa agora, tá certo? Bom, galera, o nosso time aí, como eu disse, não vai fugir muito do que está previsto lá entre os monstros da rodada, né? O meio de campo um pouco mudado e o ataque também. Então, estamos indo no gol de Wilson, na lateral Thiago Carleto e Diego Barbosa, na zaga Balbuena e Arley, no meio de campo Jonas Rodriguinho e Alisson dos Santos, no ataque Brenner, Ângelo Romero e André Balada, tá certo? O técnico é Marcelo Oliveira. O time é barato, não é tão caro. Brenner e André são apostas, tá certo? Porque André Balada sempre marca um golzinho e o Brenner contra times medianos, né? Não menosprezando o Atlético Paranaense, mas quando é jogo no meio da tabela. Então, o Botafogo tende a fazer gols, né? Outra opção no meio de campo também pode ser Bruno Silva, tá certo? Que pode dar uma mitada aí, mas não tá no time. Infelizmente são muitos jogadores e a gente tem que acabar selecionando alguns apenas, beleza? Então, galera, é isso daí. Boa sorte para vocês. Fiquem atentos a mudanças do mercado, porque hoje é sexta-feira, antes do meio-dia, tem treino, pode acontecer ainda muita coisa, tá certo? Um abraço a todos. Fui!